Você já se perguntou como alguém pode desafiar um império poderoso e mudar o destino de toda uma nação? Imagina nascer em um tempo de caos, ser lançado nas águas de um rio em um cesto e, de repente, ver sua vida virada de cabeça para baixo. Essa é a história de Moisés, um homem comum, com uma missão divina, que se tornou o libertador de um povo oprimido. Como ele conseguiu isso? O que fez de Moisés um líder imortal? Vamos descobrir agora. Moisés nasceu em uma época sombria, onde os hebreus, o povo de Israel, viviam como escravos no Egito. O faraó, temeroso do crescimento desse povo, deu uma ordem cruel. Todos os bebês hebreus do sexo masculino deveriam ser mortos. Isso parecia uma sentença de morte para os filhos dos israelitas. Mas o plano divino de Deus para Moisés estava apenas começando. A mãe de Moisés, uma mulher de grande fé e coragem, decidiu esconder seu filho para salvar sua vida. Durante 3 meses, ela fez o impossível para manter Moisés em segredo. Mas logo chegou o momento em que não foi mais possível esconder a criança. Foi então que ela tomou uma decisão que mudaria o destino de todos. Colocou o bebê Moisés em um cesto feito de junco e o deixou flutuar no rio Nilo. Ela sabia que, de alguma forma, Deus tomaria conta de seu filho. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o cesto chegou à margem do rio, a filha do faraó, ao se banhar, encontrou a criança. Ela, movida pela compaixão, decidiu adotá-lo como filho e o levou para o palácio. Moisés, o bebê destinado à morte, agora era um príncipe do Egito. Crescendo no palácio, Moisés viveu uma vida de luxo e privilégios. Ele teve acesso à melhor educação, aos maiores recursos e foi preparado para ser um líder no Egito. No entanto, algo em seu coração não estava em paz. Mesmo vivendo como um egípcio, ele sabia que não era um deles. Seu povo, os hebreus, estava sendo tratado com extrema crueldade, forçado a trabalhar como escravos, sendo espancados, humilhados e sem esperanças de liberdade. Foi quando Moisés, já adulto, presenciou uma cena que mudou sua vida. Um egípcio estava maltratando um hebreu, e em um momento de raiva, Moisés matou o egípcio e escondeu o corpo. Ao perceber que seu ato havia sido descoberto, ele fugiu para o deserto, temendo pela sua vida. Esse ato, que parecia uma grande tragédia, foi, na verdade, o início do plano divino de Deus para ele. Moisés passou muitos anos no deserto de Midian, cuidando de ovelhas e vivendo uma vida simples, longe da riqueza e da grandiosidade do Egito. Mas foi nesse deserto, longe de tudo o que ele conhecia, que ele teve um encontro com Deus que mudaria tudo. Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente, algo totalmente incomum e inexplicável, e o chamou pelo nome. A voz de Deus, vinda da sarça, disse: "Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e ouvi seu clamor. Agora vem, pois eu te envio ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." Imagine a cena. Moisés, um homem comum, sem nenhuma experiência em liderar exércitos ou enfrentar impérios, sendo chamado por Deus para uma missão impossível. Ele ficou apreensivo e cheio de dúvidas. Ele questionou: "Quem sou eu para fazer isso? Como posso convencer o faraó a deixar o povo de Israel ir?" Deus, com paciência, respondeu: "Eu estarei com você." E Moisés, ainda inseguro, perguntou: "E se eles não acreditarem em mim? O que devo dizer?" Foi então que Deus lhe deu sinais milagrosos para mostrar ao povo de Israel e ao próprio faraó como o poder divino estava com ele. Moisés recebeu o poder de transformar seu cajado em uma serpente, fazer sua mão se tornar leprosa e depois curá-la, e até mesmo fazer com que as águas se tornassem sangue. Moisés retornou ao Egito, agora com a certeza de que Deus estava com ele,
e foi até o faraó dizendo: Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me sirva no deserto. Mas o faraó, arrogante e endurecido, se recusou a obedecer. Foi então que começaram as temidas pragas. Deus enviou 10 pragas ao Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. Primeiro, as águas do Nilo se transformaram em sangue, matando toda a vida aquática e deixando o país sem água potável. Depois, as rãs tomaram conta do Egito, seguidas por piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras nas pessoas, tempestades de granizo, gafanhotos e trevas que cobriram toda a terra. Mas o faraó, mesmo vendo os sinais de Deus, continuava a se recusar. A última praga foi a mais terrível: a morte dos primogênitos egípcios. Deus ordenou aos israelitas que sacrificassem um cordeiro e passassem o sangue nas portas de suas casas, para que o anjo da morte passasse por cima delas. Essa noite, conhecida como a Páscoa, marcou o momento decisivo. O faraó finalmente cedeu e deixou os israelitas partirem. Mas a história não acabou aí. O faraó, ainda com o coração endurecido, decidiu perseguir os israelitas, que estavam agora em fuga. Eles chegaram ao Mar Vermelho, sem saída, com o exército egípcio se aproximando rapidamente. Mas Deus, mais uma vez, mostrou seu poder. Moisés levantou seu cajado e o mar se abriu, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas retornaram e engoliram o exército do faraó, destruindo seu poder militar de uma vez por todas. A travessia do deserto foi longa e cheia de desafios. Durante os 40 anos seguintes, Moisés liderou o povo de Israel, guiando-os com a ajuda de Deus através das dificuldades e provações. Ele subiu o Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que se tornaram a base moral e espiritual do povo de Israel. Porém, a promessa de entrar na terra prometida não foi cumprida por Moisés. Por causa de um erro cometido em um momento de impaciência, ele não pôde pisar na terra que tanto esperava. Mas Moisés, mesmo assim, é lembrado como um dos maiores líderes da história. Ele não foi apenas um homem que libertou um povo, mas um exemplo de fé inabalável, coragem diante da adversidade e obediência a Deus, independentemente das dificuldades. E assim, a história de Moisés nos ensina lições poderosas sobre fé, coragem e confiança em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Moisés nos mostra que, com Deus ao nosso lado, não há império, obstáculo ou dificuldade que seja maior do que sua vontade para nossas vidas. Se você gostou dessa história inspiradora e quer conhecer mais sobre outros personagens bíblicos e suas jornadas, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E tem mais! Um vídeo sobre outro grande personagem da Bíblia está aparecendo na tela agora mesmo. Clique para assistir e continue essa caminhada conosco. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.